Boa tarde, turminha do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Estamos iniciando agora a unidade 1 do 4º bimestre. Esta unidade será dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos ver as revoluções liberais na Europa. Que revoluções são estas? A necessidade de construir uma identidade nacional. Por quê? A Europa do século XIX vai ser marcada por um processo de urbanização e industrialização, tá? Então, nós vamos verificar que começa no século XIX uma migração em direção às cidades. Então, a maior parte da população que vivia no campo começa a migrar para as cidades e com isso nós vamos ver que esta população começa a perder a sua identidade, porque na cidade nós não sabemos quem é o nosso vizinho, tá? No campo não, todo mundo se conhece, os avós, tataravós, toda a história é conhecida. Então, com isso, nós vamos verificar que as cidades vão gerar um individualismo e uma impessoabilidade. As pessoas não sabem quem são, tá? Então, é o momento que os movimentos nacionais começam a se estruturar para formar as nações europeias. O que é necessário, ou melhor, o que é uma nação? É um espaço territorial no qual todos se reconheçam como iguais, que tenham a mesma cultura, que falem a mesma língua, que obedeçam às mesmas leis e que reconheçam uma bandeira e um hino como seu. Isso começa a ser formado na Europa, século XIX. É necessário também unificar os dialetos para formar uma língua, tá? Para que todos consigam se comunicar entre si. E é aí também que surge, ou melhor, surge não, mas vai ser ampliado o liberalismo. Olha só, uma corrente política que ganhou muita força no século XIX, que foi capaz de incentivar os movimentos revolucionários. Por quê? O liberalismo ele vai ser contrário a toda aquela situação que gerou a Revolução Francesa. Vai contestar o absolutismo, o direito divino dos reis, vai contestar o privilégio da nobreza e do clero. Olha só, se todos somos iguais, temos que ser iguais em direitos e deveres. É essa a ideia principal das ideologias liberais. Então, eles defendem o fim dos privilégios. Porém, eles querem igualdade de direitos, sim, entre os iguais. Isto quer dizer nobres, clero e burguesia que têm os mesmos direitos. E o povo? O povo que se lasque, né? Porque, afinal de contas, pobre é pobre. Tá? Então, não engloba a participação política do povo, porque aí vai ser criado alguma coisa que veremos depois, o voto censitário. Isso quer dizer o seguinte: quem tem dinheiro vota e participa politicamente, quem não tem fica fora, tá? É uma maneira de se perpetuar no poder. Então, nós vamos concluir que, com o liberalismo durante o século XIX, aliado às ideologias nacionais, é que vamos ter as revoluções liberais. Isto quer dizer o seguinte: surgem três forças políticas. Os conservadores, conservador é aquele que não quer mudar nada, acha que está tudo bem. Os liberais, aqueles que defendem a necessidade de acabar com o absolutismo, de garantir a liberdade individual e das forças produtivas comerciais. São basicamente a burguesia. E do outro lado, surge uma outra força, que vai ser a força dos trabalhadores, quer dizer, os pobres. Pobre está ficando abusado, está querendo poder. O que o pobre quer? Apenas melhores condições de vida. Vejam que essa é a grande mudança. Nós vamos verificar que após o Congresso de Viena, moçada, o Congresso de Viena foi quando Napoleão Bonaparte foi derrotado e
foi necessário reorganizar a Europa. Não se esqueça que Napoleão bagunçou com a Europa, juntou todo mundo e aí o Congresso de Viena tenta reorganizar a Europa, botar os seus antigos monarcas nos tronos e etc. e tal. E também tenta criar uma força militar para evitar que novas rebeliões aconteçam, tá? Então nós vamos verificar que a Santa Aliança e o Congresso de Viena tentam reestruturar a Europa. Só que não dá para mudar alguma coisa depois de uma revolução. Vejam bem, depois de uma revolução, as pessoas conheceram coisas novas e não vão querer voltar ao que era antigo. Então, nós vamos ver que isso vai provocar algumas outras revoluções. A Revolução de 1930 vai ser liderada pela alta burguesia. Olha só, a alta burguesia não quer os privilégios da nobreza e do clero, quer também participar disso. A Revolução de 1848, que também vai ser conhecida como a Primavera dos Povos, estudaremos mais à frente, que vai ser uma aliança temporária entre a burguesia e o operariado, só para derrubar a monarquia e a nobreza e o clero. Só para isso, que depois a burguesia tira o time de campo e deixa os pobres se lascar sozinhos. Durante esse período, nós vamos ver grandes transformações políticas e sociais que ocorrem por toda a Europa. Essas transformações vão acabar influenciando movimentos artísticos e literários, como o romantismo, tipo, tudo é belo, tudo é cor-de-rosa. E também nós vamos ver que, depois que se percebe que nem tudo é belo, que nem tudo é cor-de-rosa, na segunda metade do século XIX, um outro modelo artístico surge, que é o realismo. Nem tudo é belo, nem tudo são flores. Então, nós temos diferenças, sim. E aí nós vimos que em 1848 nós vamos ter a grande revolução da burguesia, que vai ser a Primavera dos Povos. O que significa isso? Os povos querem mudar a estrutura. Primavera significa nascer de novo, começar tudo de novo. Então, isso vai fazer com que surja na Europa uma série de novas revoluções, tipo que nós vamos estudar mais à frente, como a unificação italiana. A Itália não existia, vai passar a existir, porque era uma mistura de um monte de monarquias que comandavam a região. A formação também de uma potência hoje, que é a Alemanha, que não existia, que era uma série de ducados, reinados e etc., comandados pela Prússia e pela Áustria. Então, nós vamos ver mudanças radicais por toda a Europa. Bem, moçada, faça os exercícios da página 401 e na próxima videoaula continuaremos. Beijos, até a próxima.